Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês novamente para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Durante esse trimestre estamos estudando temas do Evangelho de João e fica a dica, se você ainda não fez a assinatura da lição, ainda há tempo para você fazer a assinatura da lição para o ano que vem, para que você possa ter a oportunidade e o privilégio de ter a lição da Escola Sabatina em sua casa, para que você possa estudar cada vez mais e, consequentemente, compreender cada vez mais a Palavra de Deus. Fica meu apelo aqui para você, se você ainda não fez a assinatura da lição para você, para a sua família, para os seus filhos, realize o quanto antes. Ainda há tempo nessa semana para você realizar a assinatura da lição, para que você tenha o privilégio de cada vez mais conhecer sobre a Palavra de Deus. Ok? Nós chegamos à lição de número 5, e a lição de número 5 ela traz o título Testemunho dos Samaritanos. O verso para memorizar é um verso muito importante, iremos voltar nele no findar da lição dessa semana, mas é um verso muito importante que vale a pena nós frisarmos neste momento também, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, no verso 42, que diz assim: E diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Há uma reação que acontece aqui nesse episódio com os samaritanos. Os samaritanos, eles ouviram a respeito de Jesus, do Messias, através de uma mulher samaritana de má reputação. E ao ouvirem, eles creram que realmente Jesus poderia ser o Messias. E eles foram ao encontro de Jesus. E ao chegar até Jesus, ao conversar com Jesus, eles chegaram então à conclusão que realmente Jesus era o Messias. Aqui há algo muito importante que já vale a pena aplicarmos aí na nossa unidade de Escola Sabatina, aplicarmos aí neste momento para você que está nos ouvindo. Deus tem um chamado na sua vida, um chamado a testemunhar, um chamado a fazer discípulo, um chamado a anunciar que Jesus em breve vai voltar. Amém? Que você possa ouvir esse chamado, aceitar esse chamado e ser uma testemunha de Jesus neste mundo. Assim como foi essa mulher. Amém? É importante nós entrarmos um pouquinho dentro do contexto dessa lição, entrarmos um pouquinho no contexto histórico e geográfico para entendermos melhor essa lição. É importante nós frisarmos quem eram os samaritanos. Os samaritanos eram uma mistura de judeus com estrangeiros. Como assim, pastor? Vamos entrar um pouquinho mais dentro da história? Pode ser? Então vamos comigo aqui. Israel foi, após ali o reinado de Davi, o reinado de Salomão, foi dividido em dois, a qual ficou conhecido como o Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul ali, conhecido como Judá, Judéia, aonde estava ali Jerusalém. E o Reino do Norte, conhecido ali como Efraim ou Israel, era onde se encontrava Galiléia. Porém, dentro da história, a Assíria, ela vem agora e destrói o Reino do Norte. Exatamente isso. E ao destruir, então, o Reino do Norte, eles utilizaram ali de Samaria, aonde agora houve ali uma mistura de judeus com estrangeiros. E, consequentemente, também uma mistura de religião. Uma religião dos judeus e a religião, então, pagã. E houve, então, agora algumas outras crenças que começaram a ser introduzidas dentro daquele povo. E dentro deste contexto também, agora, os samaritanos, que eram agora conhecidos que viviam ali em Samaria, eram odiados, menosprezados pelos judeus. Mas eles também odiavam os judeus, menosprezavam também os judeus. E é interessante nós notarmos isso. Eles construíram, por exemplo, o próprio templo ali para não precisar ir em Jerusalém. Eles desviaram agora as ofertas para que não fosse a Jerusalém, ao templo, e fosse levada ali mesmo para eles. Eles começaram, de certa maneira, a bater contra Israel. Eles também odiavam o povo judeu, ali no contexto de Jerusalém. E, contrapartida, os judeus, então, menosprezavam também os samaritanos. E esse aqui é o pano de fundo dentro dessa história que vai ser relatada agora no Evangelho de João, capítulo 4, no verso 1 em diante.
aonde Jesus agora tem um encontro com uma mulher samaritana. E esse encontro, então, ele acontece por alguns motivos. Primeiramente, vale a pena nós notarmos ali a parte de domingo, relata ali que Jesus então vai nessa viagem para a Galileia, Jesus vai por Samaria. Mas é interessante nós notarmos que havia duas rotas de Judeia para Galileia. E essas duas rotas tinham uma diferença. Uma delas passava por Samaria, que dava 50 quilômetros a menos, e uma delas eles rodeavam ali por Pérea para então chegar à Galileia ou vice-versa, para chegar então também de volta à Judéia. Eles rodeavam, que dava uma distância a mais de 50 quilômetros. Talvez você esteja pensando agora, mas pastor, 50 quilômetros é perto. Sim, é perto para nós que temos carro. Mas para aquele povo que viajava a pé, 50 quilômetros realmente é uma distância longa. E era essa distância que dava ali dentro desses dois trajetos. E os judeus, então, eles sempre iam por qual região? Pela região mais distante, por Pérea, 50 quilômetros a mais. Por quê, pastor? Porque eles não se davam com os samaritanos, entender? Na verdade, eles se odiavam, melhor dizendo. E eles preferiam, então, andar 50 quilômetros a mais para não passar por Samaria. Porém, agora, o que acontece dentro desse episódio? Jesus vai por onde? Jesus vai por Samaria. Exatamente isso. Vai pelo trajeto mais rápido. Alguns talvez ao olharem para isso, talvez pensam, não, Jesus estava com pressa para que pudesse chegar mais rápido a Galiléia. Jesus estava com pressa, porque aliás o seu ministério era curto e ele teria que pregar a todos. Jesus estava com pressa. Mas na verdade, quando a gente vai à Bíblia, em João capítulo 4, você pode abrir sua Bíblia comigo neste momento. João capítulo 4, verso 40, diz assim: Assim então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse com ele. E ele ficou ali 2 dias. Ou seja, Jesus não estava com pressa. Jesus permanece ali após os samaritanos irem até Jesus mais 2 dias, falando ali a respeito das verdades de Deus. Ou seja, Jesus não estava com pressa. O que Jesus estava fazendo ali? Jesus, na verdade, sabia que ele teria um encontro com aquela mulher naquele horário do dia. Amém? Jesus sabe todas as coisas. Jesus sabe onde te encontrar. Jesus sabe onde encontrar aqueles que hoje estão afastados de Deus. E Jesus vai até eles. Basta realmente eles aceitarem esse convite, esse chamado que Deus faz na vida de todos. Amém? Dentro deste contexto, então, Jesus encontra a mulher samaritana, que não é relatada o nome, mas a mulher samaritana, Jesus encontra ali no horário quente do dia. Dentro do contexto de Ellen White relata que possivelmente era por volta da meio-dia, ou seja, um horário de muito calor, aonde as mulheres que iam até o tanque buscar água não estariam presentes naquele horário. E por esse motivo, então, essa mulher samaritana, ela vai nesse horário encontrar ali, buscar água no poço, conhecido como Poço de Jacó. E por que ela vai nesse horário? Porque essa mulher, ela tinha uma má reputação. Ela já tinha tido alguns maridos e o marido com que ela estava agora não era, na verdade, um marido dela. Ela estava amaziada com ele. E por isso ela tinha uma má reputação e ela então evitava estar ali no horário onde estivessem as outras mulheres. É interessante nós notarmos também que naquele contexto, daquela cultura, eram as mulheres que iam ao poço realmente buscar água. E essa mulher então ali está neste momento, ao meio-dia, e agora ela tem um encontro com Jesus. E Jesus pede algo para essa mulher, pede um favor para essa mulher, para que essa mulher pudesse dar água para ele. Ao Jesus fazer isso, Jesus não ofereceu algo em troca para ela neste momento, mas Jesus pediu um favor: dá-me de beber. E neste momento, então, dentro daquele contexto, daquela cultura, a mulher realmente daria de beber a ele. Mas ela olha para ele e vê que ele é um judeu. Mas mesmo assim, ela daria de beber a ele. Mas ela aproveita a oportunidade de tirar ali uma casquinha de Jesus. Exatamente isso. E ela faz o quê? Ei, Jesus, você sendo um judeu, como é que pode você estar aqui pedindo água para uma samaritana? Além de os judeus não se dar com samaritana, eu sou uma mulher, e os homens ali não falavam com as mulheres em ambiente público. E é interessante nós notarmos isso.
E dentro deste contexto, então, Jesus pede algo para ela, para que Jesus pudesse começar esse diálogo com essa mulher. Ok? E aqui é muito importante nós notarmos isso. E a parte de segunda-feira, então, uma mulher junto ao poço. Jesus sabia ali o que estava realmente no coração daquela mulher. Jesus sabia que precisaria haver uma conversão na vida dela. E em João 4, versos 7 ao 15, Jesus mostra ali que ela precisaria da água viva. Ela precisaria beber não apenas daquela água que mataria sua sede, mas da água viva. Ela precisaria da verdade. Ela precisaria se converter. E é interessante que quando é relatado em água, a lição aqui ela traz dois textos, Jeremias 2,13 e Zacarias 14, verso 8, e ela traz aqui a água como uma ilustração de salvação. Ou seja, Jesus vai num lugar impróprio, num horário impróprio, conversa com alguém impróprio, porque Jesus mostra que a salvação é para todos. E se, independente de quem seja a pessoa, aonde a pessoa tenha ido, qual pecado ela tenha cometido, ela pode realmente se colocar Deus em primeiro lugar, se converter e ter a salvação ao lado de Cristo, quando Ele voltar para nos buscar. Mas para que isso aconteça, ela precisa entender que ela precisa beber da água da fonte da vida. Ela precisa beber de Jesus, da palavra de Deus. Amém? Quero fazer uma pergunta para você. Qual fonte de água você tem bebido? Você tem bebido de Jesus, da palavra de Deus, ou você tem buscado outras fontes? Se você tem buscado outras fontes, Jesus te chama hoje para que você também possa se converter e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a palavra de Deus como regra de fé na sua vida. Amém? A parte de terça-feira, Senhor, dê-me dessa água. E aqui a lição traz uma semelhança de Nicodemos e a mulher samaritana, mostrando então aqui o contexto dessas semelhanças. Ambos conversam com Jesus, aonde outros não estão próximos, e ambos então recebem esse contexto da água, desse contexto da salvação, entendendo que ambos precisariam então de uma conversão. A mulher, ali em João capítulo 4, verso 16, claramente Jesus faz um pedido para ela, mostrando claramente que essa mulher estava longe de Deus, mas Cristo dá essa oportunidade, e Jesus dá essa oportunidade a todos nós, independente de quem você seja, aonde você tenha ido, o que você tenha feito, Jesus dá a oportunidade de haver uma conversão também na sua vida, assim como deu a oportunidade de uma conversão na vida dessa mulher que tinha uma má fama. Amém? Deus é grandioso. Louvado seja Deus por isso. A parte de quarta-feira, a revelação de Jesus. Jesus então, a conversar com essa mulher, Jesus então faz essa revelação, não ali uma acusação, não brigando com ela, não cobrando ela, mas Jesus faz uma revelação de amor para ela, para que ela pudesse entender que quem estava ali na frente dela realmente era o prometido e que ela precisava realmente se converter para se salvar. Jesus revela ali a vida íntima daquela mulher, o fato dela ter tido alguns homens anteriores, 5, e agora estar vivendo com outro homem que na verdade não era o marido dela, e ela estava agora amasiada com ele. E dentro deste contexto então, essa mulher novamente, após ouvir isso, ela fala ali sobre o monte de adoração, e Jesus traz uma lição muito importante, que não importa então ali o local, o lugar, mas nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito de forma correta, independente do lugar, e em verdade, onde a nossa vida deve estar realmente de acordo à palavra de Deus. E no verso 26, Jesus ali então se identifica como sendo o eu sou, como sendo o Messias para essa mulher. E aqui é interessante nós frisarmos que é a primeira vez aqui que abertamente Jesus se identifica como sendo o Messias aqui dentro do Evangelho. A parte de quinta-feira, o testemunho dos samaritanos, após essa mulher então ouvir essa revelação de Jesus, ela corre até a cidade e ela testemunha para os samaritanos a respeito de Jesus e diz: será que realmente ele não é o Messias? E quando ela sai de Jesus, ela deixa o seu cântaro ali. E aqui há duas lições importantes. A primeira delas, por ela deixar o seu cântaro, mostrava que ela iria voltar para buscar o seu cântaro.
ela iria voltar, independente se outros iriam voltar com ela ou não. E, por segunda aplicação é que ela deixou ali a sua necessidade por algo maior. Você também tem deixado alguma coisa para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Que é realmente algo maior na sua vida? Que você possa ter essa lição dessa mulher. Ela deixou as suas necessidades por algo maior. Após fazer isso, então chega ali o verso que nós lemos, que é o verso 42, os samaritanos vão até Jesus, conversam com Jesus e eles creem também que Jesus realmente era o Messias. E aqui eu quero terminar lendo na parte de sexta-feira e aplicando com um apelo para vocês no findar. A parte de sexta-feira diz assim, Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações: assim que encontrou o Salvador, a samaritana levou outros a ele. Demonstrou ser uma missionária mais eficiente que os próprios discípulos. Ela teve uma fé prática em Cristo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Aquele que bebe da água viva se torna fonte de vida, e o que recebe se torna doador. É interessante nós notarmos esse episódio aqui. Os discípulos foram até a cidade e voltaram sem ninguém, apenas com aquilo que precisavam. A mulher deixou seu cântaro, aquilo que necessitava, para ir à cidade e testemunhar a respeito de Jesus, e voltou com muitos. E agora muitos creram em Jesus. O meu apelo para você hoje, ele vai de duas maneiras. A primeira delas, se você necessita de uma conversão na sua vida, hoje é o dia de você se converter ao lado de Cristo. A segunda delas, se você ainda não entendeu que Deus te chama para testemunhar a respeito de Jesus, que Ele vai voltar, entenda, Jesus te chama. Não importa aonde você esteja, o que você tenha feito no passado, Jesus te chama para você ser uma testemunha e anunciar que Jesus em breve vai voltar. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine a entender esse chamado de Deus na sua vida. Amém.